Vamos começar, né, hoje com a nossa aula, com o estudo dessa obra que foi tão significativa, que é tão significativa na realidade para a psicanálise. Obra essa que ela vai ser traduzida para o português, né, sobre psicanálise silvestre, né, a tradução da original, né, ele fica como sobre psicanálise silvestre, mas como Freud nunca tratou de uma psicanálise silvestre, né, ele traz uma psicanálise selvagem, eu coloquei aí o título conforme fosse mais notório, mais acessível para nós. Então, nós hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre psicanálise silvestre. Bem, essa obra ela foi publicada, tá, em dezembro de 1910. É uma obra que faz alusão às neuroses atuais, ou seja, às neuroses daquele período, daquela época, né? E Freud, ele trouxe, né, ele inicia o seu artigo explanando, né, um comportamento de um médico ao atender uma paciente, né? Essa paciente posteriormente vai chegar para ele e ele começa o artigo relatando essa questão trazendo o relato especificamente falando da sua paciente, uma paciente que era uma quarentona, né? E chega para Freud, sendo encaminhada, né, ou seja, o primeiro médico que a atendeu, encaminha ela para Freud, né? E ela foi encaminhada para Freud porque ela chega no médico e se diz muito ansiosa, se diz que está sofrendo de uma ansiedade, né? E aí, o que é que o médico fala para ela, né? O médico vai trazer o que que traz, o que é que causou, na realidade, essa ansiedade, o que é que causou essa ansiedade nessa paciente. E ela traz justamente um fator que foi justamente a questão da separação, né, de seu esposo, né? Ela traz essa questão da separação de seu esposo e o médico, ele vai dizer o seguinte, que a ansiedade dela pode ser tratada a partir de 3 viés, não é? Ou ela retorna para o esposo, ou ela se masturba, né? Ela faz o processo de masturbação, ou ela encontra um amante, porque ele diz que essa ansiedade só vai ser sanada a partir do ato sexual. É aí que Freud, é nesse ponto que Freud vai debruçar todo o artigo dele, né? Então, ele vai trazer a obra, né, esse artigo, justamente se debruçando diante dessa paciente que chega para ele e conta essa situação, né? Essa situação é contada para Freud, essa situação ela é explanada para Freud. E a partir dessa explanação, Freud escreve sobre a psicanálise selvagem, que é o nosso tema de hoje. Bem, eu trago para vocês hoje, tá, o objetivo desse artigo, ou seja, com que interesse, né, Freud trouxe esse artigo para a sociedade da época.
Lembrando que nós estamos falando de um texto de 1910, né? Toda a explicação trazida por mim hoje, ela está se debruçando diante do texto construído por Freud naquela época, né? Então, ele tem 3 objetivos quando ele traz esse artigo, né? O primeiro objetivo que eu quero trazer para vocês, né, é justamente o evitar danos à psicanálise, né? Freud, ele vai trazer essa característica específica, né? Ele trazendo esse artigo, fazendo alusão ao posicionamento desse médico, né? Ele traz como é que se pode evitar os danos à própria psicanálise, né? E aí ele faz uma comparação, em relação à teoria médica, né, às técnicas médicas e às técnicas psicanalíticas, né? Ele traz o seguinte, que a medicina da época, para a medicina naquela época, existia uma necessidade de ter uma cura, e através de uma forma terapêutica, né? E era como se fosse algo imediatista. Então, ele faz alusão ao posicionamento desse médico, porque a paciente chega até ele, relata um contexto de ansiedade exacerbada, né? Essa ansiedade exacerbada decorrente da separação com o seu esposo, né? E de imediato o médico quer trazer ali para sua paciente a cura. E aí ele faz o seguinte, em psicanálise, né, ele faz essa alusão, em psicanálise, isso não existe, né, de se ter uma cura imediata. Então, essa análise que ele faz do médico é justamente trazendo para nós essa questão, essa visão de que na psicanálise a gente não tem esse intuito de curar o nosso paciente, né? Eu, enquanto psicanalista, vou curar esse paciente. Então, ele faz essa questão, né? Um dos objetivos do artigo, quando ele vai, quando ele vai explanando, né? Fazendo a comparação com o que o médico trouxe, ele nos informa isso, né? Que é uma forma de que a psicanálise ela vai ter uma teoria, uma técnica analítica, na qual o paciente passa um longo período com o seu analista, né? Não é chegar da forma como o médico chegou e dizer as opções para ela, daquilo que ela precisava fazer para se curar de tamanha ansiedade, né? Então, um segundo objetivo que ele, pelo qual ele traz, né, esse artigo para a sociedade da época, é evitar os danos ao próprio paciente. E aí, como é que ele vai trazer isso no próprio artigo em si, né? Ele traz que a psicanálise, ela não tem a função, né, de trazer para o paciente, mostrar para o paciente o que ele deve fazer, né? Causando aí um dano a ele, né? O psicanalista, ele não deve apontar para o seu paciente aquilo que deve ser feito, né? E aí ele vai trazer essa questão da ansiedade da paciente, né? Voltada justamente
para a questão da neurose, né? E ele diz que nem todo neurótico, né, vai sofrer de ansiedade, né? Então, ele traz essa questão de que nem todo o neurótico, ele sofre com essa ansiedade. Então, ele traz o segundo objetivo de Freud ao escrever esse artigo é evitar esse dano ao paciente, né? É trazer essa reflexão para a sociedade da época de que o analista, ele não deve, né? Ele não tem a função de determinar para o seu analisando, para o seu paciente, aquilo que ele deve ou não fazer, né? E aí ele se remete um pouco à técnica analítica, né? Que é justamente o processo no qual o, o analista faz com que o analisando chegue às suas próprias conclusões, né? Então, esse é o segundo objetivo que Freud tenta alcançar ao escrever este artigo. E um outro objetivo é justamente a ética psicanalítica, não é? E a ética psicanalítica, ela, e aí eu vou trazer um pouco da fala de Christian Dunker, né? Que a ética, ela se diferencia, né? Ela se diferencia da moral, né? Lacan, ele traz isso. A ética se diferencia da moral. Por quê? Porque a moral, ser moralista, é algo que serve para todos, não é? Serve para todos ali, a moral. Então, você se envergonha quando não cumpre com algo que é dito pela sociedade, né? Então, você se choca, você se constrange. Esse é o objetivo da moral em si. E na ética psicanalítica, nós vamos perceber uma via de mão dupla aí, entre o paciente e o analista, né? Porque o analista, ele vai provocar o seu analisando. Ele vai trazer algumas provocações para o seu analisando. Porém, né? Porém, ele não deve se colocar em determinadas situações que o analisando traga a ele, não é? E aí, quando a gente recebe o nosso paciente, né, na clínica, a gente vai se perceber disso, né? Que vai existir momentos em que o analisador ele vai trazer algumas queixas, alguns sintomas, né? E a ética psicanalítica, ela não vai permitir que o analista chegue e diga, não, faça você assim, né? Isso não vai ser, não é permitido pela ética psicanalítica. Pessoal, até aí alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui para vocês, para eu olhar o rostinho de vocês. Catarina, Oi, João. eu achei muito interessante essa tua última fala aí em relação a que o psicanalista, né, ele faz com que o analisando chegue às próprias conclusões. Uhum. E aí eu não tive como não linkar com o estudo que eu faço, que é um estudo da filosofia hermética, onde eu preciso perceber o que está acontecendo na minha vida e também no mundo, né? De um modo em que eu perceba e não que alguém me diga como fazer. Não é como um professor na escola, ele me ensina no modo indutivo, né? Que ele Uhum. mostra a conta, como fazer o cálculo, e aí eu repito. Eu simplesmente estou copiando o que alguém disse para eu fazer. E esse é um método que a psicanálise usa,
percebi agora que é um método dedutivo, não indutivo, né? Sim, sim. Porque a psicanálise, ela tem essa questão, e é por isso que ela vai chegar e ser contrária a algumas práticas, né? Algumas práticas, inclusive, de algumas vertentes psicológicas, né? Por exemplo, você não tem como você ser psicólogo, TCC, trabalha com teoria comportamental, e trabalhar com psicanálise ao mesmo tempo, né? Ou um ou outro, né? Você, porque a psicanálise ela traz essa questão, né? Do você fazer com que o seu analisando chegue às próprias conclusões. Você não tem que colocar para ele nenhuma conclusão, né? Não, não, não é função do analista. A função do analista é, sim, acolher, né? Perceber os sintomas, né? A partir do seu estudo teórico, e aí ele vai trazendo, né? Traçando e trançando, junto com o analisando, todas as questões que ele traz para a clínica e fazendo com que o próprio analisando se perceba, né? É muito linda, né, a psicanálise, né? Ela é E, muito linda. e uma coisa, Catarina, você trouxe assim duas palavrinhas que eu acho que são muito pertinentes para esse estudo, que é ética e moral, né? Porque embora a gente seja regido pelo Código de Ética Profissional, isso em qualquer profissão, Uhum, e regidos também por um código moral da sociedade, mas isso, esse código moral, ele tem oscilações, né? Ele sim, tem diferenciações. Então, o que pode ser tido como moral, ela afeta de formas e em estágios diferentes pessoas diferentes. Então, o sim. que pode me constranger, pode não lhe constranger, estando todos nessa mesma linha de moralidade, né? Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Mas são palavras, assim, que eu acho muito pertinentes para esse texto. São significantes, né? E aí eu vou beber um pouquinho Lacan. Eu estou me sentindo tão lacaniana, tem hora que eu digo assim, meu Deus do céu. Ah, e aí são significantes que traz para a gente essas alusões, né, Adriana? Como você falou, né? O que é amoral para mim pode não ser para você, né? E quando a gente percebe muito na própria sociedade, né? Os olhares, os olhares perante as pessoas, os olhares perante as atitudes que as pessoas tomam, a gente vai perceber, sim, que temos uma moralidade ali, né? Que é determinada pela sociedade, mas que para um de uma forma, para outro de outra forma, né? Então, são os padrões, né? Quando a gente percebe alguns padrões também trazidos pela sociedade, nós vamos observar bastante isso. E sofrendo essas oscilações, o analista ele precisa estar ali sensível justamente a essas oscilações, né? O que o paciente vai te trazer, né? Porque é a moral dele e não sua, né? Exato. O fazer é o outro se descobrir, Isso. né? Enquanto gente, enquanto pessoa, né? Enquanto ser Enquanto ser, enquanto sujeito, enquanto ser, exatamente. enquanto ser. Então, assim, o trançando, né, que eu usei a metáfora, né, e o analista, junto com o analisando, a análise só existe se os dois
estiverem a par um do outro, né? A par ali no processo, né? Também vai existir momentos em que a gente precisa ter uma escuta muito mais apurada, né? A escuta do analista é essencial na clínica, né? Ela é muito importante. Então, quando se tem essa questão da escuta, da própria escuta em si, nós vamos observar que o analista ele está na posição de escutar, sim, mas ele também vai estar na posição de provocar. E quando eu digo provocar, é provocar o analisando para que ele faça assim, ele mesmo faça a sua análise daquilo que ele traz, né? Porque quando analisando, ele senta, ele está ali para se escutar. Análise existe a partir do momento que o analisando se escuta, se permite escutar. Mais alguém quer falar? Não? Então, bora lá. Então, Freud traz esses três objetivos. Cadê? Ele traz esses três objetivos, né? Porque ele vai colocar a sua lente em cima da conduta desse médico. Em cima dessa conduta dele. Ele não vai esmiuçar se ele está certo, se ele está errado, se ele poderia fazer diferente ou não, né? E ele traz também a seguinte colocação, né? Que o especialista em doenças nervosas se torna objeto de sentimento hostis de seus pacientes. Veja só, a gente, enquanto especialista, né, de doenças nervosas, e na época era trazido dessa forma, né, naquele período, ele se torna um objeto, né, de sentimentos hostis de seus pacientes. Por que que ele faz essa colocação? Ele faz essa colocação justamente pela seguinte situação. A paciente traz para ele, né, a fala, traz para ele a fala de como o médico agiu, de como esse médico agiu com ela. Então, ela deposita aí seus sentimentos hostis. E para Freud, né, todo aquele que trata das doenças nervosas, ele vai ser esse depósito, né, esse objeto de tais sentimentos trazidos pelo analisante na nossa clínica. Alguma dúvida em relação a esses objetivos? Ficou claro para vocês, esses objetivos aí? Ficou, inclusive, eu achei interessante porque quando o texto ele inicia, Freud fala exatamente isso, que não se deve acreditar, mais ou menos assim, não se deve acreditar em tudo que um neurótico chega relatando de seu médico, mas que é interessante observar esse estado emocional, né, e a postura do médico diante desse estado. Eu acho interessante porque ele começa o texto relatando mais ou menos isso, né? Que não se Isso, deve acreditar em tudo que um neurótico chega relatando em sua clínica. exato. Não se deve levar ao pé da letra, né? Aquilo dali que ele traz, né? Que o paciente traz.
E aí nós vamos pressupor. É Oi, por João. isso que a psicanálise é feita no divã também, por isso. Sim, porque a partir do momento que o paciente vai para o divã, é até uma discussão bem pertinente, tá, João? Tu levantasse um ponto bem interessante, né? Quando a gente inicia, né? Eu, particularmente, quando iniciei, eu ficava assim, meu Deus do céu. E eu ficava naquela ansiedade de saber o momento certo de colocar o meu paciente no divã, né? Apesar de que eu sempre atendi online, né? Mas a gente faz através do processo analítico, mesmo online, a gente faz o processo do divã, né? Com o nosso paciente. E a gente precisa ter aquela questão de ter essa sensibilidade, né? De quando é que realmente o seu paciente ele está preparado para sentar no divã, porque quando ele está preparado para ele realmente se ouvir, porque nas entrevistas preliminares, e Lacan quem traz essa denominação, entrevistas preliminares, né, que são as primeiras sessões, né, nós vamos perceber que a gente vai buscar muito do histórico da pessoa, né, o porquê que ela veio até o analista, tá? E a partir do momento que a gente percebe que ele está entrando no processo analítico, ele está começando a se analisar, é que ele vai para o divã. É justamente no processo em que ele vai estar ali, mas ele vai se escutar, e ele vai começar a se analisar a partir das provocações feitas pelo analista. Certo? Certo. Bora lá. Então, ele traz aí, dentro do texto, ele traz 3 tipos de erros cometidos na psicanálise, quando se atua na psicanálise selvagem, né? Então, os tipos de erros que se tem nesse papel específico que ele apresenta, né? Ele traz 3 tipos de erros importantes, né? Primeiro, o erro científico, não é? Que ele faz alusão à medicina, né, da época, né? Que informa o seguinte, que não obrigatoriamente, né, o paciente ele precisa ser curado, né? Então, ele traz naquela fala da paciente em que ela se percebe incurável, porque ela não se vê voltando para o marido, né? Mas principalmente as 2 colocações que ele faz, né? Ela ter o próprio prazer com o corpo dela, através do processo de masturbação, e ela buscar um amante, né? Ela, de antemão, ela se vê horrorizada, porque ela não consegue perceber-se assim. E Freud diz que nesse tipo de psicanálise selvagem, né, o analista, no caso aí, ele não pode ter esse erro científico, né, de que ele vai curar, de que ele vai trazer o benefício determinante para aquela paciente, né? Então, ele traz ali esse
questionamento do médico que atendeu essa paciente, né? Posteriormente, ele vai utilizar a questão do diagnóstico na psicanálise selvagem, né? Que quando eu vou trazer um pouquinho do trecho aqui, que ele fala um pouco da questão da parte diagnóstica, tá? Neuroses atuais, tais como a neurastenia típica ou neurose de angústia simples, obviamente depende do fator somático da vida sexual. Enquanto não temos até agora um quadro nítido do papel deles desempenhado pelo fator psíquico ou pela repressão. Então, ele traz o seguinte, que o diagnóstico dele, que o médico fez a essa paciente, é um diagnóstico incompreensível. E por quê? Porque nem todos que têm ansiedade, né, sofrem de neurose de angústia. Para Freud, nem todos que sofrem de ansiedade, eles sofrem de neurose de angústia, são neuróticos, né, de angústia. Então, ele traz essa distorção do diagnóstico dele. Por quê? Porque o médico, ele vai analisar a questão sexual diante do olhar da medicina, né? Conceito esse que, para Freud, ele traz de uma forma bem diferente. Ele vai trazer a psicossexualidade, né? As fases psicossexuais pelas quais nós passamos desde a infância, né? Desde o início, no caso aí, de vinda ao mundo. Então, ele faz essa colocação em relação ao diagnóstico do médico, né? Que nessa selvageria dele, né, ele trouxe o coito, né, como é como se o coito fosse um medicamento, né, uma cápsula ali para essa paciente, de modo que essa paciente conseguisse se curar dessa ansiedade e dessa angústia que ela sentia, que ela diz sentir, né? Então, o diagnóstico, ele traz essa colocação, é um diagnóstico incompreensível, a postura médica. E o outro tipo de erro que Freud faz uma colocação é justamente o erro técnico. Qual foi a técnica utilizada por esse médico? Né? A técnica analítica, ela diverge do processo técnico utilizado por esse médico ao tratar essa paciente. Né? Ele apenas informou. Ele informou para ela quais seriam as possibilidades em que ela poderia, quais seriam as atitudes que ela poderia tomar para que ela se curasse daquela ansiedade. Catarina, Oi. depois eu falo. Tá. E ele traz também, faz uma alusão, né, a um erro técnico dele de não combater as resistências. Resistências essa, né,
que vão existir a todo momento que o analisando chega à nossa clínica, né? E a técnica analítica, ela é primordial para trabalhar essa questão do combate das resistências. E pode existir a resistência não apenas do analisando, mas também do analista. Então, na técnica analítica, nós vamos ter o paciente que deve se aproximar, né, daquilo que foi reprimido. Né? Veja só, na técnica analítica, o paciente ele vai se aproximar, e ele se aproxima por si só, diante da fala dele, daquele material que foi reprimido. Aquilo que a gente não deixa, né, passar ali na barreira de recalque, né, que foi recalcado, que foi reprimido, que não pode vir à tona. Além disso, ele passa por um processo transferencial. Oi, rapidinho, licença. Toda. Porque caiu a internet rapidinho aqui, acho que foi 1 minuto, eu acabei perdendo o que você estava falando. Teria como você repetir só um pouquinho sobre resistências? Falou que era resistência não só do paciente, conseguia falar mais coisa e caiu, e voltou agora. Foi. Oi, Natália. Falo sim, sem problema nenhum. Sem problema não, tá? A gente volta assim. Bora lá. Deixa eu ver aqui, voltar aqui para a tela. Eu estava falando, né, que Freud traz esses 3 tipos de erro, Natália, e traz o erro técnico, né, desse profissional que atendeu a paciente. Né? Primeiro que ele traz a questão de apenas informar para ela, né, o que é que poderia ser feito para ela tratar ali a sua ansiedade, né, essa ansiedade que ela apresenta depois da separação com o marido. E aí ele apresenta aquelas 3 situações, né? Ou ela volta para o marido dela, ou ela arruma um amante, ou ela faz o processo de masturbação, e a partir daí ela sente o prazer, né? Por quê? Porque para ele, todo o processo de cura está voltado para o prazer sexual. Mas o prazer sexual, que é o prazer sexual comum, né? Do senso comum. Não a questão da sexualidade como Freud vai trazer, né? E uma outra característica é não combater as resistências, né? É o erro técnico dele. Essa resistência, né, que existe não só do paciente, né, do analisando para com o processo de análise, ou até mesmo para com o analista, mas também essa resistência pode vir a existir em relação em relação do próprio analista em si, né? Não apenas do analisando, mas do próprio analista. Pode existir uma resistência, também um processo de resistência. Né? Então, não combater essa questão dessas resistências, e aí Freud volta assim, né?
para esse caso, particularmente falando, né, psicanálise selvagem, de que existe uma série de resistência em relação à paciente, né? Essa questão da ansiedade dela voltada para a questão da sexualidade dela não está apenas inserida ali na fase adulta. Por isso que ele coloca a medicina, né, traz o coito, né, o prazer sexual do senso comum. Já a psicanálise, ela vai trazer o desenvolvimento psicossexual, que é desde o momento em que a criança, né, ela nasce. Até aí tudo tranquilo? Sim, tudo certo. Catarina, eu acho assim, falando nesses 3 tipos de erro, né? Eu acho que o erro diagnóstico ele é muito grave, né? Porque assim, no início do texto não se fala de que tipo de angústia, de que tipo de ansiedade está sendo tratado. O relato do texto, inclusive, Freud diz assim: era uma mulher que sofria de estados de angústia, tinha seus 40 e tantos anos, estava bem conservada, imagina aos 40 anos, bem conservada. E claramente não renunciaram à sua feminilidade. O que se tem de dado é isso. Então, a partir disso e somente disso, foi estruturado um diagnóstico. Né? Então, eu acho que dos 3 tipos de erro, o erro diagnóstico é assim, ele é grave ao extremo, porque você pode acentuar um estado de angústia ou, deixa eu ver se eu posso ser mais claro, despertar um outro estado que poderia estar, inclusive, adormecido. Porque, de repente, o estado de angústia dessa pessoa não era isso, mas a leitura que foi feita, né, pela condição tida na época foi essa. Eu acho que desses 3 tipos de erro, eu acho o erro diagnóstico, assim, muito sério, né? O diagnóstico precoce, ele é muito grave. É quando a gente, muitas vezes, a gente encontra, né, e por isso o nome psicanálise selvagem, né? Quando a gente utiliza de uma fala apenas, quando a gente utiliza apenas de uma fala o nosso paciente, e a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de diagnóstico, de não, a partir daquela fala, daquele contexto, então, aquele paciente ali, ele é um neurótico, ele é um neurótico obsessivo, até porque nós vamos perceber o seguinte, que a gente vai existir um pouco da neurose em nós, vai existir um pouco da perversão também, né? Em alguns momentos nós vamos nos perceber perversos, mas vai ter ali uma estrutura que vai predominar, né? Então, ter muito cuidado na questão da clínica, né, para não se deparar com a psicanálise selvagem, de ter aí esse diagnóstico feito, você também falou aí, Adriana, desse diagnóstico precoce, né? Desse diagnóstico precoce. Até porque não é uma única consulta que você pode determinar uma vida de uma pessoa, porque ele falou, quando entrou no âmbito sexual, ele deu a solução para o problema dela
tendo o que ele tinha de informação muito, muito rasa, né? Até, Será que rolou aí uma contratransferência? Será? Porque assim, e principalmente porque o psicanalista ele não trabalha nessa linha, não é? isso, Porque quando Freud fala da sexualidade, ele não se refere ao coito, né? isso, Então, exatamente. assim, é algo que a gente tem que ter muito cuidado e que a gente, enquanto psicanalista, as pessoas que não entendem muito, elas têm preconceito até, que é como se tudo fosse sexo. Apesar de se falar muito na sexualidade, mas ela não é o coito, não é o ato em si. Mas as pessoas, às vezes, não entendem, até compreenderem é quando aí a gente chega a se apaixonar pela psicanálise, que a priori vem o impacto, né? Porque é como a gente recebe antes de estudar, de alguns profissionais, né? Ou de até curiosos, nem às vezes nem profissional da área, né? Pois é, e aí eu trago um pouquinho não sei se eu já falei aqui, e eu volto a repetir, né? Eu paguei, na minha primeira formação, eu fui formada em História, então paguei para ser licenciada 2 cadeiras de Psicologia 6 e 7. E eu me lembro que eu dizia assim, meu Deus do céu, esse homem é um louco, porque se tinha muito aquela questão sexual, e ali foram cadeiras que eu antecipei, então assim, eu era muito, não tinha noção da obra freudiana, né? Então, quando a professora botava a gente para ler, eu dizia assim, meu Deus do céu, se a professora está botando a gente para ler, esse negócio é doido, né? Mas tu pensou em ler Freud aos 18 anos? Não, Pois é, a gente leu não, na época errada, exatamente, né? A gente leu na exatamente, época errada. De repente, a nossa releitura hoje isso. tem maturidade, eu diria assim. Tem É, outra Né? interpretação. É. exatamente, tem uma outra interpretação, então, né? E era nada com coisa nenhuma para mim, que ia ser uma historiadora, né? E aí, resultado, nem fui historiadora, que eu nunca dei aula de história na minha vida, né? E aí estamos aqui, né? Graças a Freud, graças a ele, né? Só para aproveitando, a gente já falou tanto de Christian Dunker. Hoje, eu marquei 2 palavras que ele trouxe sobre a psicanálise selvagem, porque o texto dele é interpretação selvagem, né? Uhum, O vídeo é interpretação selvagem. E aí ele é, diz que o médico ele traz fórmulas redundantes. É como se existisse realmente, porque a gente está falando, minha gente, de um médico que vai dar um diagnóstico psicanalítico, analítico, né? E aí isso, ele diz que ele vai com uma fórmula, né? Ele encaixa o paciente naquela fórmula dele, é uma fórmula redundante, para ele não serve de muita coisa. Eu achei massa, assim, quando ele diz, é uma fórmula redundante. Eu fiquei imaginando uma fórmula matemática, você encaixando o paciente naquele negócio ali, né? isso, é como se ele trouxe esse dado e esse daqui, a gente encaixa, e o diagnóstico dele é esse, né? E a medicação a ser dada é essa daqui, né? E a cura para ser fornecida é essa. Então, se você não tem possibilidade de, de cumprir com esse tratamento, então você não vai ser curado, né? É bem por aí, né? Então, bora lá. E aí ele traz, né, 4 fundamentos da psicanálise, né? Alguns eu já falei um pouco, né? A psicossexualidade, eu queria esmiuçar um pouquinho essa questão da psicossexualidade, porque quando
Freud, ele se debruça para falar de psicanálise selvagem, ele traz esses 4 fundamentos que são importantíssimos para a psicanálise, né? Esses fundamentos que vão nortear a psicanálise. E a psicossexualidade, que ele diverge aí, lá no texto, ele faz essa diferença, né, entre a questão sexual, o sexo propriamente dito, né, o coito, tá? Da psicossexualidade. Ele diz, para nós psicanalistas, a sexualidade é algo mais amplo, né? Por isso que eu denomino psicossexualidade. E aí ele vai determinar essa nomenclatura, né? Porque ele vai trazer a questão a questão mental, da psique, né? Da nossa própria, as características mentais, né? Então, não traz o sexo como a medicina vai trabalhar, né? Então, na psicossexualidade, Freud determina o seguinte, que todos os seres humanos, na realidade, eles vão possuir, né, eles possuem uma libido. E essa libido, ela é instintiva. Ou seja, é do instinto humano. É algo que está em nós. Não é algo que é criado no decorrer do amadurecimento humano. Mas é algo que é instintivo. A libido instintiva, que se desenvolve através de 5 estágios. E aí ele traz esses estágios, né, de uma forma primorosa, né, os estágios de desenvolvimento psicossexual, na fase oral, que é logo quando a criança nasce. Então, na fase oral, nós vamos ter a necessidade desse ser humano, né, de ter essa libido, de ter esse prazer, usando como zona erógena a boca, né? Aí nós vamos perceber que a criança ela vai ter de 0, né, até cerca de 1 ano e meio, ela se desenvolve nessa fase, onde ela vai buscar o prazer ali. E a gente percebe, se a gente notar, né, logo no primeiro momento em que a criança ela sai do útero da mãe, né, e se colocar ela, quando coloca ela em contato com a mãe, ela vai em busca do seio, ali, do sugar, né. Veja que não é nada que foi ensinado a ela, é instinto do ser humano, em busca da zona erógena ali, da boca, né? E, posteriormente, depois da zona, da fase oral, nós vamos ter a fase anal, em que ele vai ter vai iniciar esse controle, né, dos excrementos, né, da urina e das fezes. Então, é a zona erógena dele ali, né, de prazer, vai ser o ânus, né, mas também, né, ali a questão da urina também se coloca nesse sentido, né, dos excrementos.
Então, o bebê, nesse período da fase anal, ele vê as suas fezes, né, como uma obra-prima, né? Então, para nós que somos adultos, né, muitas vezes a gente fala assim, ah, meu Deus, só fez o cocô, né? Então, a pessoa do senso comum, ela não vai perceber essa questão da importância das fezes para a criança, né? Que é uma etapa do desenvolvimento psicossexual. E aí depois nós temos a fase fálica, a fase de latência, que nós vamos ter aí, nessas duas fases, entre elas, nós vamos ter o complexo edipiano, segundo Freud, né? Outros autores, né, já vão colocar o complexo edipiano num momento mais recente, né, da criança. Então, entre a fase fálica e a fase de latência, são as duas fases subsequentes à fase anal, nós vamos perceber aí, principalmente na fase fálica, né, a questão do órgão, a descoberta do órgão genital, da genitália, onde o menino vai se perceber que tem o falo, que tem o pênis, e que a menina não tem. Se a menina não tem, aconteceu alguma coisa porque ela perdeu esse pênis. Depois da fase de latência, nós vamos ter a fase genital. E é quando nós vamos perceber que a criança está terminando ali, saindo do seu ciclo de infância, propriamente dito, para entrar no momento de adolescência. Então, é um fundamento muito característico, né, da psicanálise, a psicossexualidade. Além disso, Freud vai trazer nesse texto, né, que a neurose, ela nada mais é do que um conflito entre a libido, e essa libido que é instintiva, ou seja, característica do ser humano, e o recalque. Esse conflito entre o prazer e aquele material que foi recalcado, né, a rejeição, né, da sexualidade, o conflito entre o prazer e essa rejeição da sexualidade faz com que apareça, surja a neurose. Então, ele afirma o seguinte, que a ausência da satisfação sexual é um fator que causa os distúrbios nervosos. Ou seja, a partir do momento que existe essa ausência da satisfação sexual, e aqui ele não está falando da parte do coito em si, né? Está falando desse libido instintivo, essa libido instintiva. Então, a partir do momento que existe essa ausência, vai causar os distúrbios nervosos, ou seja, causa o neurótico. O neurótico vem daí, segundo Freud. O neurótico vem daí. Muito sabiamente,
Ele traz também a questão da formação analítica, né, do próprio psicanalista, e a análise das resistências. Pessoal, até aqui, tudo tranquilo? Deixa eu ver vocês. Tudo tranquilo? João Paulo está com a mão levantada. Diz, João Paulo. Fala que eu te escuto. Não, eu Tem queria... 2 João Paulo. São 2, é? Tu é João É, João sou João Pinheiro, é Paulo João também. Paulo também, é? Ai, meu Jesus. Ixi, Jampa, então bora, Jampa. João vamos. Paulo Lima é Jampa. Bora. Não, é, eu queria... Tu explicou bem direitinho essa parte da psicossexualidade, Uhum. Se mas você queria, você não quer mais, não. Então vamos embora. Vai, Jampa, diz. Mas eu queria voltar nisso, porque eu sempre fico com uma pulguinha assim atrás da orelha com relação às terminologias, né, que a gente usa para se referir à sexualidade. E nesse texto é interessante, porque realmente Freud ele fala da abrangência psicanalítica, né, da sexualidade, trazendo esse termo psicossexualidade. E E, e assim, eu acho que tem uma coisa assim que é por conta da moral, né? A gente geralmente tem uma certa dificuldade de falar sobre as questões de sexualidade e essa diferenciação tênue entre a sexualidade genital, que é a que Freud se refere no texto como Uhum. sendo um reducionismo, né? É, se considerada a perspectiva psicanalítica, Uhum. né? E me parece assim que a grande dificuldade ela vem do fato que a psicossexualidade ela traz o elemento erótico propriamente dito, né, da satisfação do prazer, Uhum. para muito além da zona específica pela qual a gente se acostumou a atribuir as questões sexuais, né? Então, eu acho que tem uma coisa assim que fica no ar. Eu não sei se eu vou saber formular a pergunta, Tá. mas quando a gente está pensando nas patologias de neurose e, e pensando com Freud, né, a partir de um exame etiológico, né, a causa primeira, o que é que me parece que as 5 fases são os elementos pelos quais Freud identificava a origem dessas patologias, né? A fixação, a regressão a esses momentos chaves de isso, né? De criação de sintomas, né? E assim, eu não sei se eu tô sendo claro, mas assim, o grande erro do médico, no caso, o erro técnico do médico, né? Uhum. Ele transparece justamente nessa redução. Não adianta ela transar com um amante, entende? Isso não vai fazer, não necessariamente vai fazer com que ela volte à origem daquilo que produz os sintomas, né? E aí, eu acho
que a minha pergunta é, faz sentido pensar né, no esquema da psicossexualidade freudiana propriamente dita, né? Uhum. Como o mecanismo diagnóstico por excelência da psicanálise freudiana, porque me parece que, segundo esse texto, de alguma forma, sim. É por isso que a gente tem que ouvir o paciente, né? Porque não adianta ouvir para além da queixa, né? Porque a queixa é a angústia, no caso da paciente dela, mas o que está por trás da angústia dela não seria resolvido por essa psicanálise selvagem, que seria essa de você, ela só precisa transar com alguém, né, para resolver a coisa. Não, o problema não é de sexualidade genital. O problema é de outra ordem, né? Aí que ordem é essa? Aí, se a gente for pensar em psicossexualidade, a gente precisa ouvir ela falar, né? E lembrar de coisas que ela não consegue lembrar, justamente, né? E parece que é esse o ponto. Faz sentido isso, assim, de pensar desse jeito? Porque a partir do momento em que ele traz essa reflexão do médico sistemático, dessa técnica médica que ele aparece, né? Freud vai fazer um contraponto com a psicossexualidade, porque Freud foi muito criticado, ainda hoje é, né? Criticado, por quem não se aprofunda realmente em sua obra, ele é criticado. Então, é aquele cara que, peraí, ele só fala de sexo, e tudo está voltado para o pênis e para a vagina, para a questão da libido, para a questão do prazer, né? Então, as pessoas que criticavam ele tinham muito essa visão, né, João Paulo? Então, quando ele traz esse texto, ele traz justamente para fazer esse contraponto. Esse contraponto de que a medicina, o médico, né, encaminhou ela para Freud, né, no intuito de Freud dizer, não, realmente o seu médico está certo. Ele começa o texto falando um pouco sobre isso, né, que a paciente foi encaminhada para ele para afirmar o diagnóstico dele. Não, o seu diagnóstico está correto. E nesse momento a gente é feita disso, no começo da nossa aula de hoje, que não adianta você ser lacaniano, você ser bioniano, se você não entende de Freud, né? Se você não bebe em Freud. O próprio Lacan, eu sou freudiano, o próprio Lacan disse, eu sou freudiano. Né? E a pessoa vai ser lacaniana depois de beber em Lacan, mas antes de beber em Lacan, você não consegue estudar Ele psicanálise. foi a base, né? Isso. Freud foi a Ele base. é a base, ele é o fundamento, né? Você vê, os Perfeito. fundamentos da psicanálise. Então, é ele que traz essa base aí. Então, nesse artigo, ele foi formidável, porque ele traz esses questionamentos, sabe? De uma psicanálise selvagem, que a gente não utiliza só um minutinho, que a gente não utiliza, né, dos conceitos propriamente ditos para poder diagnosticar, né, o paciente. Isso é a psicanálise selvagem que ele nos traz. Lembrando que a gente está no século XX, início do século XX, né? 100 anos, 110 anos atrás,
né? E ele traz essa reverência toda aí. Alguém queria falar e eu interrompi, desculpa. Não, eu que interrompi, desculpa eu. Nada, Adriana. Pode falar. Enquanto o Jampa falava aí do ato sexual em si, né, do que seria a cura, né, porque o coito, propriamente dito, seria a cura. Trazendo isso pros nossos dias hoje, a gente tem tão em evidência aquela sigla, né, LGBTQIA+, e o mais, ele é muito mais, porque o que diríamos dos assexuados? Eles não têm cura? Ou será Sim, que precisam de cura? De onde, como tratar a angústia, né, das pessoas que estão inseridas nesta sigla, né? Porque aí o ato em si não seria, né? Então, assim, isso para nossa clínica hoje realmente precisa ser revista. A gente bebe da fonte, mas a gente precisa ter um olhar além da fonte, né? sim, sim. Até porque a gente vai ter os fundamentos, né, nele, os conceitos nele. E os autores pós-freudianos, né, os psicanalistas pós-freudianos, eles vão debater, né, essas questões. Catarina, eu acho que você vai falar disso ainda mais para frente, mas quando você estava falando aí da ênfase do Freud na questão de como se aprende a psicanálise, né? Tem um momento do texto que é bem interessante, que ele diz assim, se fosse suficiente você saber dos conceitos da psicanálise para curar alguém, a pessoa só precisaria ler o livro, né? Sim, E aí ele diz isso. eu acho isso fantástico, né? Ele faz essa comparação de, e eu acho que é Duken quem fala em em um dos vídeos, tá, Adriana, que eu vi, e que ele fala, então, para passar a fome de um É, faminto, deu cardápio, o cardápio, ele fala isso no texto, né, Freud? né? Então, é uma Exatamente. metáfora muito explícita, explicativa, né, autoexplicativa, como Isso, se o cardápio fosse suficiente para matar a fome das pessoas, né? exato. Assim, ele foi belíssimo. Você vê, a pessoa naquela época você já sair com uma dessa, né? O cara é fantástico mesmo. Bora lá. E eu dizendo que ele era louco. Mas todos nós temos um pouco de loucura, né? Depois eu vou contar uma história de loucura para vocês. Não deixa a gente fechar o conteúdo. E aí vamos o fundamental, né? Formação analítica. Essa questão da formação analítica, como ele bem fala, né? Que não, se for para a gente fazer essa formação, nós psicanalistas, né, fazer esse tipo de psicanálise selvagem, basta apenas a gente se debruçar, né, no livro, não precisa de mais nada, né? E a formação analítica ela vai muito além disso, né? Além dos conceitos, a gente aprende na prática, colocando esses conceitos em prática, a gente aprende a partir do momento que a gente escuta o nosso analisando e que a gente vai em busca dos próprios conceitos. O que é que aquele analisando ali trouxe? Quando nós fazemos a nossa análise pessoal, nós estamos em formação analítica. Né? Quando nós fazemos a questão da supervisão, né, o quão é importante a, a supervisão para
a gente que está na clínica, né? Então, a formação analítica, ela tem essa característica. Ela vai muito mais além do que o próprio livro, o próprio conceito em si. E você vê que Freud já traz no texto esse questionamento, né? Então, para ser um analista de psicanálise selvagem, você não precisa de muito aprofundamento, né? Mas para você fazer realmente o seu papel de analista, você precisa ter essa formação analítica, que vai muito mais além dos conceitos. E a formação analítica é uma formação diária. A gente inicia a nossa formação, mas jamais a gente vai concluir. Porque o próprio nome já diz, ela é analítica. Está se fazendo de forma analítica, análise. Não é algo que é fechado. Não é algo que é... Processo. Isso, é um processo. Não é algo que está ali delimitado. Nossa, seria muito fácil quando a gente se deparasse com um analisando. Não, ele tem essa característica, então ele é um neurótico obsessivo, e eu vou tratar ele assim, assim, assim. E não é uma fórmula matemática, né? Não é uma fórmula matemática. Nenhum rótulo, né? É um ser humano. Exato, exato. Então, Freud vai trazer essa reflexão, né? Que a formação analítica demanda tempo com aquele paciente, demanda tempo em que cada paciente ele vai ter a aptidão no momento certo para ir para o divã. Então, vai existir aquele paciente que ele entra no processo analítico mais rápido, né? Ele começa o processo de análise mais rápido. Às vezes você está com um paciente que está há 2 anos e você não consegue entrar no processo analítico com ele. Por quê? Porque aí nós temos as questões de resistência, né? E Freud muito bem trouxe, né, que deve existir essa análise das resistências. O que é que no meu paciente que eu estou percebendo que está havendo a resistência? O que é essa análise das resistências? Essa resistência existe apenas por parte do paciente ou por parte do analista também? E aí ele muito bem vai dizer em suas obras, né, que a resistência ela existe tanto do âmbito do analisando quanto do âmbito do analista. Mas precisa se fazer essa análise das resistências, para que assim se consiga realmente ter em mãos como se vai trabalhar, como unidos aí nós vamos trabalhar, né? Analista e analisando. Inclusive das nossas resistências, né? Porque o trabalho de análise ele é um trabalho de mão dupla, né? É um trabalho que, enquanto analista, eu preciso ser submetido para poder enxergar melhor o meu analisando, né? Então, assim, é um trabalho de mão dupla, né? Que não tem fim nunca. Exato, exatamente, né? Por isso que ele fala dessa formação analítica de extrema importância, né?
essas questões, né? Análise pessoal, a supervisão, né? São peças fundamentais para que o analista, o profissional, o analista, ele exista. Natália, você quer falar? Oi, quero sim. Era mais uma pergunta, né? Eu não sei quem pontuou sobre o divã. Certo. Deixa eu até baixar minha mão aqui. Pronto. E aí eu tive uma dúvida, né? Porque você Certo. falou sobre o paciente, ele no caso está apto, né? O momento que vocês perceberem ele está apto para ir para o divã. Mas se Uhum. caso acontecer, e no caso pedir para que o paciente, ele lá para o divã, o paciente, ele deita, enfim, e você começa a perceber que ele no caso está tipo piorando. Então, você pode também, no caso, levar ele de volta, sair de lá para ocupar esse outro local que ele ocupava antes. Eu falo assim, piorando no sentido de, tipo, não tá conseguindo falar direito, não tá conseguindo, enfim, algumas coisas acontecerem e aí se percebe uma certa resistência. Tem como Sim, voltar para esse local anterior que ele estava? é justamente aí onde entra a análise das resistências, sabe, Natália? Porque vai existir paciente que você percebe que está preparada para ir para o divã, mas ele tem uma resistência para ir para o divã, Sim, sim. entendeu? Então, essa análise, o que é que está por trás dessa resistência? Isso que existe, às vezes, uma análise que a gente faz, né, com o nosso analisando, que é algo que você percebe realmente. O que é que está por trás dessa resistência dele ir ao divã? Na minha turma, a minha turma era totalmente presencial, né? E o fechamento da última cadeira nossa, né, do último seminário, a gente fez essa interpretação, né? A gente teve a oportunidade ali, e ali Josiane colocou diversas situações, os pares, né? E colocou um como analista, como analisando, e posteriormente ela mudou. Né? E a gente teve essa questão, né? E eu me lembro muito de quando eu peguei para ser analista, né? Eu tinha que levar o meu analisando para o divã, mas o papel do meu analisando era mostrar resistência aí ao divã. Hum. E no caso, entrando sobre isso, outra pergunta, mas que tem a ver, tem como a gente, no caso, trazer para o nosso paciente isso, essa certa resistência, ou é algo que só a gente observa, mas não chega a pontuar para o paciente essa resistência? A gente, enquanto analista, Natália, a gente vai trazer sim, só que nem sempre vai ser naquele momento, Sim. entendeu? Tudo na psicanálise é muito tênue, é feito, tem que ter muito um jogo ali de cintura, porque o paciente nem sempre está preparado para receber aquele posicionamento seu. Em respeito ao Por próprio paciente, né? Que isso, apresentou resistência. exato. Por isso que a gente precisa fazer a supervisão. Porque é na supervisão que nós vamos ter um olhar de alguém que está de fora, e ela vai clarear como você ir por aí, né? E o respeito, o feito Sandra falou agora, o respeito precisa existir, né? De João Paulo. Eu estava aqui ouvindo vocês falarem e fiquei pensando nessa questão da resistência que a gente eu ainda não tive essa aula, né? Mas eu vejo como resistência, não estudei ainda o que é resistência, é Uhum. algo que impede que o processo flua.
né? Eu percebo como eu tô dando significado literal da palavra, né? Uhum. É algo que impede que um fluxo percorra ali o caminho dele e aconteça lá e chegue no destino. E existe é antiético quando um analista ele desiste do analisando, é antiético isso ou não? Isso pode acontecer. Pode acontecer sim. Isso já aconteceu, inclusive, comigo, quando você percebe que você tem um paciente que você não evolui. Aham. Natália está perguntando se tem ou não teve curso gravado Não, sobre isso. não, é porque ele falou sobre resistência. Aí eu peguei e sugeri que teve um curso aí que ela, no caso, gravou. Aí eu peguei e falei, ou Sim. tem ainda, ou se não teve esse momento de resistência. Teve um curso de Josiane agora na Black Friday, né? Que ela fez uma Black. Isso mesmo. Isso é Sim. uma promoção bem legal. Você tem a possibilidade, sabe, João Paulo? Vai existir paciente que ele vai desistir do processo, certo? E vai existir paciente que você não consegue evoluir com ele. Sim. Você pode trabalhar se é uma resistência sua, ou se é algo que você realmente não se sinta confortável. Agora, obviamente, que você não chega para paciente assim, olha, eu não vou lhe atender não, porque não dá mais não para poder atender não. Né? Entende? Você tem que ter... Eu tive um paciente que eu via que não evoluía com ele, sabe? E em Sim. supervisão, eu falei para a supervisora, e aí eu já vinha comentando, aí ela diz assim, olha, como é que você está? Né? Enquanto eu falei assim, eu não estou me sentindo frustrada, porque eu não consigo evoluir com ele. Né? E eu não estava me sentindo à vontade. Vão existir casos que a gente não consegue lidar com eles, né? E você vai ter o momento em que você vai transferir ele para um outro profissional, Sim. entende? E isso vai acontecer o tempo todo? Não, mas pode ser que aconteça, entende? E não é antiético, é natural que aconteça, até porque a psicanálise ela trabalha com essa questão da transferência, né? Tem que existir essa questão transferencial. E às vezes acontece a contratransferência, que aí Isso. é o que causa esse mal-estar também. Que também deve existir, né, Sandra? Porque quando a Faz gente parte. se percebe que a gente nunca teve raiva do analista, alguma coisa está errada, É né? Porque o verdade. analista ele vai provocar você. É. E às vezes a sessão termina e você está, né, curiosa. Isso, Aí vai elaborando até a próxima. exato. É Sim. comum, né? Isso. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho, mas não chega a ser uma dúvida. Mas eu fiquei bem, É bem Natália, né? interessada. Isso, Natália. Que eu Sim, fiquei bem Natália. interessada sobre isso que você falou, sobre, no caso, interromper, né? E acabar indicando ele para outra pessoa. Como que, no caso, acontece? Porque eu nunca nem sequer pensei sobre isso. Aí quando o João, no caso, falou, eu fiquei, oxi, nunca nem passou na minha cabeça, mas como é esse processo assim, né? De, no caso, você acabar encerrando, e indicar esse paciente para a outra pessoa. E como perceber que ele não está evoluindo mais, ele só fica naquela queixa narcísica, tipo aquele prazer na queixa, ou porque acontece alguma coisa a mais? Olha só. Vou falar do meu caso, tá? Que foi específico. Eu era um adolescente. Era um adolescente, não, era um adulto. Mas um jovem ainda, tinha 21 anos. E ele chegou para mim, por intermédio do, dos pais, né? Na realidade, da tia dele. E ele só ficava naquela queixa ali dele, entende? Só que ele tinha uma outra profissional
E essa outra profissional era uma psicopedagoga que trabalhava com o TDAH dele, né? E ele tinha questões bem densas para ser trabalhada na psicanálise. E simplesmente eu não conseguia evoluir porque ele não se permitia. Ele não se permitia. Então chegou um momento que ele simplesmente, eu percebia que aí ele começou a faltar, começou a dar desculpa, do que ele queria e tudo. E aí, como já era uma pessoa adulta, né? E aí eu trouxe para ele, né, essa questão. Eu cheguei em consenso com a minha supervisora sobre isso, né? Eu já vinha falando de algumas posturas dele. E ela fez assim, olha, você pode perguntar para ele como é que ele está sentindo a evolução, porque se você não está se sentindo à vontade de atendê-lo, você se obrigar a atender um paciente que você vê que não está evoluindo, né? Então, você poderia estar ali colocando esse tempo seu de trabalho para um outro paciente que precise de você. Obviamente que eu não cheguei para falar isso para ele, sabe, Natália? Mas aí eu fui perguntando para ele, e aí como é que você está se sentindo e tal, e como é que você está percebendo a sua evolução. E fui conversando com ele, e aí ele foi dizendo, porque eu acho que não está evoluindo em nada e tal. Eu falei assim, tá certo, na próxima sessão a gente vê. E aí quando foi o fechamento de mês, aí eu perguntei a ele, o que é que você acha? Aí ele disse assim, não, acho que eu vou parar. Aí eu, tudo bem. Entendeu? E no caso de quando a gente não consegue lidar com um paciente específico, que vai passar para um outro paciente, para um outro profissional, né? Dependendo de como é, se for criança, se for adolescente, né? Ou um próprio adulto em si, aí você tende a conversar com a pessoa, com o paciente, quando envolve criança e adolescente, aí você tem que e ver aí com o responsável também, né? E fazer essa reflexão, essa via de mão dupla, entendeu? De chegar e falar, mas tudo, por isso a supervisão é muito importante, né? Porque a supervisão orienta muito nessas questões também, entende? Orienta bastante. Eu acho também que você precisa saber, quando você não consegue que o seu paciente evolua, ou quando é alguma questão dele que esbarra em alguma questão sua, Sim. né? Eu lembro que eu era estagiária ali do curso de psicologia e o meu estágio era numa clínica dia e num belo dia eu esbarro com um ex-colega de escola, de, de ensino, de ensino médio, que tinha entrado em surto. E aí eu disse, olha, eu não dou conta. Eu disse para minha supervisora, não dou conta de estar vindo no mesmo horário em que ele está aqui, porque eu via o surto, eu passei a enxergar o surto de uma forma muito mais humana. Ou seja, estamos todos vulneráveis a isso. E aí eu não dei conta porque era uma questão minha também.